Fala, gurizada, tudo beleza? Professor Yuri aqui na área e vamos mais a uma aula nossa de trigonometria, tá? Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos inscritos que estão aumentando aos poucos, mas estamos conseguindo, já somos 122 e as visualizações, já temos mais de 1.500 visualizações. Muito, mas muito obrigado, tá bom? Então, só lembrando que essa aula, é para os meus alunos do IFSU e também para aqueles alunos que não são meus alunos do IFSU, mas estão acompanhando. Para aqueles que são meus alunos do IFSU, ficou o aviso, ó. Essas aulas são referentes ao segundo semestre, que a gente vai abordar o quê? Trigonometria, matrizes e sistemas lineares, tá bom? Então, vamos lá. A gente já estudou as três principais funções trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Mas essas três funções trigonométricas, elas têm algumas variantes, algumas derivadas delas, funções que nascem através delas, que são quem? A secante, a cossecante e a cotangente. Vamos olhar cada uma em separado, bem detalhado aqui, para a gente poder aprender a trabalhar com elas. Vocês vão ver que não é complicado. Vamos lá. Então, a gente vai poder olhar o círculo trigonométrico e identificar em que local do círculo essas novas funções trigonométricas se encontram. Então, olha aqui comigo. A primeira que a gente vai estudar vai ser a cossecante. Ela é o inverso, o contrário, da função seno. E a gente escreve ela, cossecante, como sendo 1 sobre o seno. A cossecante, se no nosso círculo trigonométrico o nosso seno, a nossa função cosseno se encontra aqui, a nossa função cossecante vai se encontrar aqui, porque ela é 1 sobre o seno, tá bom? O que a gente pode aqui, ó? Te liga aqui que eu te dei uma dica tri boa, ó. Olha isso, cossecante de x é 1 sobre o seno. Cossecante, a gente só tem duas funções, que começam com S e com C. A gente tem o seno e o cosseno. Cossecante começa com C. Logo, o cara que está embaixo ali, ó, tem que começar aqui invertido. Tem que começar com S. Então, aqui vai ser seno. Esse aqui é cossecante, ali vai ser seno. Então, lembrando só, cossecante de x, 1 sobre o seno. Com essa dica aqui, marotona aí para ti não te esquecer. A segunda função que a gente vai estudar é a secante. Ela é o inverso do cosseno. Então, como é que a gente escreve ela? Secante igual a 1 sobre o cosseno. Ela se encontra aqui. E o que vai acontecer? Que nem a gente tinha ali no outro slide, ó. Te liga nessa dica aqui, ó. Secante de x, se aqui tem S, lá embaixo vai ter que aparecer um C. É sempre o contrário, Então, a secante 1 sobre o cosseno. Por que eu trouxe isso aqui para ti e eu trouxe também no outro slide? Porque essas funções trigonométricas, elas nos levam às vezes ao erro, porque secante lembra um pouco seno e cossecante nos lembra cosseno. Para a gente não cometer esse erro, ó, então secante 1 sobre o cosseno. Aqui tem S, então aqui vai ter que ter C. E no slide anterior, que nem a gente acabou de ver, ó, cossecante, se aqui tem C, aqui vai ter que ter S. Então, a gente consegue achar os inversos, tá bom? E a última função trigonométrica que a gente vai estudar hoje nessa aula vai ser a cotangente, que ela é o contrário da tangente. Então, a gente define a cotangente como sendo 1 sobre a tangente. E ela se encontra aqui, ó. Ela é essa reta que tangencia o círculo trigonométrico na parte de cima. Então, ó, te liga nessa dica, ó. Cotangente, a gente acabou de ver, que é 1 sobre a tangente. Só que a gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno. Quando a gente tem uma divisão em cima e embaixo, a gente mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Então, a cotangente, ela é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Tá bom? Se tu não lembra, ó, vou deixar aqui, ó, linkado para tu entrar nas nossas aulas sobre seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, te liga então nessa coisa, nesta parte aqui.
Como elas são inverso uma da outra, então a cotangente é o inverso da tangente, 1 sobre a tangente. E se a gente fizer toda essa dedução, a gente chega que ela é cosseno sobre seno. Mas se tu pensar só que ela é o inverso, também já ajuda, porque se tu já sabe que tangente é seno sobre cosseno, o inverso de seno sobre cosseno é cosseno sobre seno. Muito seno e muito cosseno, eu acabei falando aqui, né? Então, para não te confundir, vamos fazer exercício e praticar isso aqui tudo. Te liga aqui, ó. Pega o teu chimarrão, pega teu chá, pega teu café, pega tua água, te alonga um pouco, tenta fazer esses 3 exercícios, dá uma pausa aí, né? Tenta fazer e depois segue aí que eu vou fazer eles passo a passo contigo. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício pede para a gente calcular quanto que vale essa razão, quanto que vale esta divisão. Mas antes da gente sair fazendo contas adoidado, vamos relembrar os conceitos e já vamos fazer quanto que vale separado cada termo aqui da nossa expressão. Então, primeiro vamos começar com a cotangente, ó. Vamos lá. Cotangente de x, a gente viu que é 1 sobre a tangente, lembrando, é o inverso, mas a gente viu que tangente de x é seno sobre cosseno, então a gente mantém o primeiro, multiplica pelo de baixo invertido, e a gente acha que a cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. Mas o problema em especial quer que a gente ache a cotangente de 60. Então, olha aqui, ó. Cotangente de 60 graus vai ser a mesma coisa que, substituindo aqui no final, ó, cosseno de 60 graus divididos pelo seno de 60 graus. Lá na nossa aula que a gente fez a nossa aula de ângulos notáveis, que eu vou deixar aqui em cima no card, se caso tu queira ver, o que que acontece? O cosseno de 60 é igual a 1/2. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer? Mantém o primeiro e multiplica pelo de baixo invertido. Então, a gente pode cortar esses dois caras aqui. Vai sobrar exatamente 1 sobre raiz de 3. A gente racionaliza e acha como resposta raiz de 3 sobre 3. Vamos agora calcular a secante, pessoal. O que é a secante? Secante de x, a gente viu que é 1 sobre, se aqui tem um s, aqui vai ter um c, cosseno de x. Em especial, o nosso problema aqui é a secante de 45. Então, secante de 45 graus vai ser igual a 1 sobre o cosseno de 45 graus. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a exatamente 1 sobre 1 vezes 2 raiz de 2. Isso aqui é igual a 2 raiz de 2. Racionalizamos. A gente vai achar que essa expressão aqui dá exatamente 2 raiz de 2 sobre 2. Anulamos os dois aqui, só nos sobra raiz de 2. Agora vamos calcular a cossecante de 90. Cossecante de x, a gente sabe que é o que, ó? Se aqui tem um co, tem um c, aqui vai ter um s. Então, a gente quer achar a cossecante de 90 graus. É a mesma coisa que achar 1 sobre o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1, então 1 sobre 1 é igual a 1. Então, agora vamos substituir na nossa expressão todas as respostas que a gente encontrou do nosso exercício. Então, a gente tem esse cara aqui como resposta, este cara aqui como resposta e esse cara aqui como resposta. Vamos lá fazer então. Então, isso aqui vai ser igual cotangente de 60,
raiz de 3 sobre 3 mais secante de 45 raiz de 2 divididos tudo por 2 menos 1. Então isso aqui no final das contas ficou raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 2, porque aqui vai dar 2 menos 1 dá 1. Então, no final das contas, isso aqui é igual a raiz de 3 mais 3 raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Vamos resolver agora o nosso segundo exercício. Aqui a gente não pede para a gente calcular. Aqui ele pede para a gente simplificar, que é um pouco diferente do que a gente fez no exercício anterior. Então, vamos lá. Para a gente começar a simplificar, vamos escrever aqui de novo, só para a gente relembrar os conceitos do que é cada um dos termos. Então, cossecante de x, a gente já viu que isso aqui é igual a 1 sobre, se aqui tem um c, aqui vai ter um s. Vamos lá. Secante de x, isso aqui é 1, se aqui tem um s, aqui vai ter um c. E cotangente de x é igual ao quê? 1 sobre a tangente, mas a tangente é seno sobre cosseno, então isso aqui é cosseno sobre seno de x. Tá bom? Beleza. Então, tendo essas informações aqui, vamos substituir na nossa expressão aqui em cima. Então, isso aqui ficou 1 sobre seno de x mais 1 sobre cosseno de x, tudo isso aqui dividido pelo cosseno de x, seno de x, mais 1. A gente fazendo as contas que estão aqui em cima, a gente fazendo MMC aqui, a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? Seno de x vezes cosseno de x. Esse cara aqui dividido por esse dá cosseno de x. Cosseno de x vezes 1 é igual a cosseno de x. Mais, aqui a gente vai ter seno de x. Caso você não tenha entendido, dá uma olhada nas regras de multiplicação de soma de frações. Mas qualquer coisa pode escrever aqui embaixo, que eu te ajudo sem problema nenhum. Aqui, a gente tem que o nosso múltiplo comum aqui é o seno de x. Isso aqui vai dar o quê? Cosseno de x mais seno de x. Temos duas frações. O que a gente tem que fazer para resolver? Mantemos a primeira, cosseno de x, deixa eu botar aqui, igual, mais seno de x dividido pelo seno de x vezes o cosseno de x. Então, a gente mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Olha aqui, ó, cosseno de x mais o seno de x. Tá vendo que esses dois caras aqui são iguais? O que a gente pode fazer? Ó, tchaca neles. O que vai sobrar aqui? Ó, seno de x dividido pelo seno de x vezes cosseno de x. Temos duas, como é uma multiplicação, a gente pode cortar, então a gente pode anular esses dois aqui. E no final das contas sobrou 1 sobre o cosseno de x, que é secante de x. Então a gente conseguiu simplificar aqui. Essa expressão aqui é exatamente igual a secante de x. Tá bom? Vamos para o último exercício, que é simplificar essa expressão aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa primeira parte ali, ó, seno de x mais cosseno de x, a parte de cima. Se eu fizer isso aqui, ó, pessoal, seno de x mais cosseno de x. Se eu fizer essa expressão e aí usar aqui, ó, uma distribuição Chuveirox e fizer essas multiplicações aqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar seno ao quadrado de x mais
seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado de x. Tá bom? A gente vai conseguir encontrar essa expressão. Desculpem que o cosseno ficou apagado ali. Mas aí, se a gente simplificar mais um pouco aqui, ó, então a gente vai ter o quê? Ó? Seno ao quadrado de x, mais esses dois caras aqui, ó, são iguais. Então, 2 vezes o seno de x, vezes o cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Concordam comigo que eu fiz? Então, essa parte de cima a gente pode escrever como sendo essa multiplicação. E essa parte de baixo? O que será que a gente pode fazer com ela? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai trocar os sinais. Olha aqui, ó. Seno de x mais cosseno de x multiplicado pelo seno de x menos o cosseno de x. Isso aqui vai dar igual, ó, seno ao quadrado de x mais... Não, aqui vai dar menos, por causa da primeira multiplicação ali. Menos seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x menos o cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Então, olha aqui uma coisa. Duas expressões iguais com sinais diferentes, tchaca neles, ó. No final das contas, sobrou o quê, ó? Seno ao quadrado de x menos o nosso cosseno ao quadrado de x. Então, concorda comigo que essas duas expressões novas aqui que a gente criou, elas remetem às mesmas expressões que estão ali em cima? Então, aqui, ó, essa expressão aqui, ó, que a gente está pintando aqui de rosa, é exatamente a mesma expressão aqui de cima. E essa expressão aqui que a gente está pintando de verde agora, ó, ela é exatamente a mesma expressão que tem aqui embaixo em verde. Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever essa minha expressão aqui com essas novas ali. Então, aqui vai ser o quê, ó? Seno de x mais cosseno de x vezes seno de x mais cosseno de x. Tudo isso aqui dividido pelo que a gente encontrou verde ali embaixo, que é seno de x mais cosseno de x vezes seno de x menos cosseno de x. Então, o que a gente consegue fazer? A gente tem essas duas expressões aqui, ó. Essas duas de cima são iguais a essa de baixo. Igual a essa de baixo. A gente pode anular elas, porque é uma multiplicação. Então, tchaca nelas. No final das contas, pessoal, eu vou botar aqui um asterisco. A gente vai seguir a conta aqui embaixo por falta de espaço. Me desculpem. Então, o que sobrou no final das contas? Toda essa expressão que a gente tem aqui no início, no final, ela é igual ao quê? Seno de x mais cosseno de x. Tudo isso daqui dividido por seno de x menos o cosseno de x. Tá certo? Simplificamos a expressão. Esse exercício se encontra numa prova para professor efetivo do Instituto Federal, se não me engano, é do Paraná. Então, para vocês verem, né, a gente acaba usando isso ainda seguidamente. Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Fiquem bem, nos vemos na próxima semana. Tchau!